Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o ano de 2011 foi um ano com jogos incríveis. E quando eu falo incríveis, me refiro também a aspectos gráficos. Então, por conta disso, eu resolvi falar no vídeo de hoje sobre os gráficos mais impressionantes referente ao ano de 2011. Então, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Beleza? Tudo isso feito? Então vamos começar o vídeo sem mais delongas. Lembrando que na época a gente ainda estava na 7ª geração de consoles, então os consoles mencionados ao longo do vídeo serão principalmente o Xbox 360 e o PlayStation 3. Se estendendo deles, a gente vai para o PC, ok? Começando com BF3. A proeza que Battlefield 3 vinha prometendo fazer nos consoles na época era algo surreal. Logo pelos trailers do jogo, a gente já se assustava com a qualidade gráfica, que beira o fotorrealismo e não é exagero algum. Na época, todo mundo ficou de boca aberta. Uma característica bem interessante dele é a paleta de cores. Ele usa dos tons mais brancos e cinzas, dando uma imagem mais sóbria e mórbida, o que ajudou muito na atmosfera do jogo e também no tom de realismo que ele possui. Nos consoles, o jogo vinha com um patch gráfico de texturas que precisava ser instalado no HD interno do console. Em pendrive não funcionava por conta da velocidade de transmissão de dados ser bem menor. Lembra inclusive que meu Xbox 360 infelizmente não tinha um HD interno, então tive que jogar o jogo inicialmente com as texturas bem feias, mas quem jogou com as texturas tinha um jogo incrível. No PC, o jogo dispensa comentários até hoje, no ano de 2020. BF3 foi um dos primeiros jogos a utilizar o sistema de iluminação que adapta a visão do personagem para quando ele sai de áreas mais escuras e vai para áreas mais claras, e o contrário. As explosões eram magníficas visualmente falando e os efeitos de reflexos eram sensacionais, principalmente quando a gente os via trabalhando em conjunto com todos os efeitos de iluminação que o jogo possuía. As sombras eram muito bem feitas. E um outro ponto que merece destaque é a modelagem das armas, que está muito mais rica em detalhes se comparado com os jogos anteriores da franquia. E como é um jogo em primeira pessoa, isso acaba contando muito, vocês sabem, né? Vocês gostaram de BF? Me conta aí nos comentários. Pra mim esse jogo é sensacional até os dias de hoje. Vocês podem ver aí no gameplay que ele é bonito pra caramba. E galera, ainda seguindo a linha de raciocínio de BF3 para poder impressionar a gente com os gráficos, no dia 22 de março chegou um outro milagre para os consoles da 7ª geração, o Xbox 360 e PlayStation 3, que foi Crysis 2. Quando o primeiro game chegou lá no ano de 2007 para PC com exclusividade, rapidamente ele impressionou pela qualidade gráfica e em função disso se tornou referência quando diz respeito a elementos técnicos. Crysis 2 manteve a qualidade e conseguiu portar essa mesma qualidade para os consoles. O jogo é incontestavelmente muito bonito. Ao invés de estarmos em uma ilha paradisíaca, agora estávamos em Nova York e a cidade estava um caos muito bonito e bem representado, diga-se de passagem. Os prédios imensos do ambiente urbano do jogo davam contraste com os enormes parques abertos que se misturavam com a natureza local. Era algo muito bonito de ser visto e além disso, ainda era orgânico, você não sentia isso destoar. E os efeitos de luz dura, por assim dizer, do sol, criando sombras fortes sobre o personagem e os ambientes, deixava tudo ainda mais sensacional. Esse inclusive é um fator gráfico muito importante, porque era o responsável de dar sombra a todos os prédios da cidade, os deixando com um ar ainda mais colossal, representando muito bem ela. Efeitos de água também impressionavam aqui e o jogo tinha umas animações bem dignas de um filme de ação, principalmente lá no final dele. Quem jogou sabe. Nossa, eu fiquei realmente impressionado. Eu não levei muita fé na versão do console do jogo, mas era o que eu tinha para poder jogar, então foi onde eu joguei inicialmente. E tenho que admitir para vocês, era incrível, eu fiquei muito impressionado. Ainda que o jogo sofra um pouco na performance, era completamente justificável, ele foi muito bem portado. Tudo bem que no PC ele possuía texturas muito mais bem definidas e até efeitos de sombra menos serrilhados, com um anti-serrilhamento, por assim dizer, mas os consoles conseguiram manter muito bem grande parte dessa qualidade toda. E com essa gameplay de fundo que vocês estão vendo aí, vai me dizer que ele não bate de frente com muito jogo que a gente tem hoje em dia. Crysis 2 é fantástico. E já no dia 18 de outubro a gente recebeu a sequência do melhor jogo do Batman já feito até então, e ela recebeu o título de Batman Arkham City. Para ser bem sincero para vocês, esse jogo para mim continua sendo o melhor da franquia Batman Arkham, sem sombra de dúvidas até hoje. Não tem como falar desse jogo e não mencionar o excelente sistema de física que ele possui, intitulado de Physics. Hoje em dia já está
estar mais popular, mas na época era uma novidade e Batman usava isso de uma forma muito realista. O jogo se passa na cidade de Arkham, como o próprio nome já sugere, e você fica livre para poder explorar a cidade por diversas vezes. Nessa exploração, a céu aberto, a gente pode perceber, por exemplo, os flocos de neve, e já aí já dá para ver a proeza do jogo graficamente falando. Conforme Batman corre ou plana, a capa dele se move de uma maneira magnífica, para dizer o mínimo, e não parando por aí, conforme os flocos de neve vão caindo, eles ficam sobre o corpo do personagem até derreter, e é um processo bem gradual e orgânico, um mínimo detalhe que chama muito a atenção. A fumaça também se espalha quando a gente passa por ela, e esse é um efeito mais visto no PC na realidade. E de uma forma geral, o jogo é bem bonito, com texturas bem definidas, construindo uma cidade bem rica em detalhes para a gente poder explorar. Os pontos de luz são muito bons, a poça de água que a gente vai encontrar ao longo da exploração também representa muito bem, construindo a cidade cheia de detalhes, até apresentando um excelente efeito de reflexo. Enfim, nos consoles ele também não faz feio e cumpre muito bem o papel que é proposto a fazer, só não tem todos os recursos que o PC tem, mas ainda assim o jogo foi muito bonito. Uma coisa bem bacana que o PC tinha, e eu me lembro perfeitamente, era o efeito de partícula também, as faíscas do fogo, ou então até mesmo o gelo de um dos bosses que a gente enfrentava, a gente podia ver as partículas de gelo saindo da arma dele, era sensacional. Ao longo da campanha, inclusive, você podia ver o Batman ficando sujo com a roupa rasgada, enfim, o jogo era bem completo nesse ponto. Isso tudo vocês podem ver aí, inclusive, nessa gameplay de fundo, era sensacional e além disso, muito divertido. E no dia 25 de janeiro recebemos uma sequência de um título de survival horror que fez um relativo sucesso e vendeu pra caramba. Dead Space 2. Dead Space 2 tem uma das ambientações mais incríveis que eu já vi em um jogo de terror, e mais criativa também. A grosso modo falando, ele é terror no espaço. Parece estranho, né? Mas funciona muito bem. Basicamente os cenários são em uma espécie de estação espacial, e no meio disso tudo você ainda descobre que tem um culto no meio desse lugar, que com certeza não tá a seu favor. Em alguns momentos a gente até mesmo vê o espaço sideral, e pra mim esse é um dos pontos mais altos dos gráficos desse game. É incrível como isso é bem representado aqui, cheio de detalhes minuciosos. Os cenários internos também são muito bons, com excelentes efeitos de luz e sombra que complementam muito bem toda a atmosfera criada pelo jogo. Mas o que mais me impressiona nesses cenários é o fato deles terem sido construídos detalhados o suficiente para transformar uma estação espacial extremamente tecnológica num ambiente de terror. Tudo é muito orgânico e não destoa. Você basicamente não sente a diferença entre um clima de terror e um clima completamente tecnológico. Funciona muito bem, é muito bom. Uma das principais reclamações do primeiro jogo era a falta de animações para poder ajudar no desenvolvimento da narrativa, e felizmente aqui eles compensaram muito bem nisso. A começar que a modelagem dos personagens é ótima e eles possuem ótimas expressões faciais, mas o que realmente chama a atenção é o conceito das animações aqui, porque são dignas de um survival horror, muito vistas inclusive em jogos mais pesados como Outlast. As criaturas inimigas também merecem destaque pela modelagem e animação, é tudo muito assustador. E a atmosfera é incrível. O ritmo do jogo de fato é um pouco mais frenético do que o normal, mas ainda assim ele mantém a essência de um survival horror. Dead Space foi uma das melhores franquias do gênero de survival horror da época. Vocês chegaram a jogar? Gostaram? Comenta aí. Eu realmente tenho muita curiosidade para saber se as pessoas conhecem essa franquia, que na minha opinião é excelente e deveria estar aqui na 8ª geração de consoles. E por último, mas não menos importante, no fim do ano, no primeiro dia de novembro, a gente tem o último título da franquia Uncharted para PlayStation 3, que dispensa comentários, né? É o seguinte, cada game da franquia Uncharted se focou em um elemento para poder trabalhar no aspecto gráfico. O primeiro se focou no elemento da água, já o segundo game no gelo, e o terceiro, que é esse daqui, o fogo. E eu arrisco a dizer para vocês que ele possui os efeitos de fogo mais realistas da época, fazendo frente com muito jogo que a gente tem hoje em dia inclusive. Quando um objeto pegava fogo aqui, ele ia literalmente se desmanchando gradualmente, era algo surreal. E não parando por aí, as partículas do fogo também ajudavam muito a compor todo esse efeito, era muito bonito. O jogo também possuía efeitos de iluminação lindos e uma modelagem de personagens com expressões faciais surreal. É claro que isso pode não ser nenhuma surpresa, porque na realidade
qualidade, a gente conhece o padrão de qualidade estabelecido pela Naughty Dog, né? Naughty Dog é sinônimo de qualidade, mas ainda assim a gente tem que dizer que o jogo é impressionante. Dos três, esse daqui foi o mais cinematográfico. Ele possuía diversas cenas de tirar o ar de quem estava jogando, muita explosão e uma fase no deserto que até hoje eu quero saber de onde eles tiraram o poder do PlayStation 3 para poder fazer uma areia tão bem feita. Era incrível, incrível, incrível. Chega a ser mais impressionante que a neve do Uncharted 2. E olha que a neve do Uncharted 2 é muito bonita. Eu chego a dizer que é a mais bem feita do PlayStation 3. Esse é mais um exemplo que vocês podem ver aí na gameplay de fundo para poder confirmar que eu não estou mentindo. Graficamente falando, Uncharted 3 é um fenômeno. Não tem nem o que dizer. Mas galera, no mais é basicamente isso. Eu quero saber duas coisas de vocês para vocês comentarem aqui. Quais desses jogos mais impressionou vocês graficamente? E outra coisa, vocês têm algum jogo que não foi mencionado aqui, que vocês ficaram de boca aberta? Comenta aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela companhia. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra vocês vão fazer a boa ação do dia, como sempre. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo na descrição e aqui nesse vídeo também. Se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, e sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver na próxima.